Olá, eu me chamo Anderson Eric de Souza Rocha Silva, ou simplesmente Eric, como eu sou chamado por alguns dos mais íntimos. Mas o foco do canal, que está começando agora, não é falar exatamente de mim, mas pura e simplesmente glorificar a Deus, transmitir para as pessoas. Todo aquele que é conhecedor da palavra de Deus, que já conheceu a salvação que há em Cristo Jesus, sabe muito bem que ainda existem muitas almas para ser alcançadas, que ainda existem muitas almas para ser resgatadas pelo Senhor Jesus Cristo, o que é feito mediante a pregação do Evangelho da graça de Deus. E aí nos vem uma pergunta: o que é Evangelho? A ideia que infelizmente é disseminada hoje é a de que Evangelho deriva de uma vida de riqueza, de uma vida de avareza, de uma vida de despreocupações, de uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem agonia, sem o sofrimento, que é derivado a todos nós hoje em dia, infelizmente, pelo próprio pecado que habita na nossa carne. No início, Deus criou Adão e na sequência Eva. E como nós podemos ver aqui em Gênesis 3, por exemplo, logo no início do capítulo 3, nós vamos ver a queda do ser humano. A serpente, que era o animal mais astuto de todos, estava junto deles no jardim do Éden, e aconteceu que ela questionou a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer de todos os frutos da árvore, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que termina no versículo 3. Desde então, houve a queda do ser humano devido à desobediência de Adão e de Eva. Adão não sendo enganado, porém seguindo a vontade da esposa e em desobediência a Deus. Já começou pelo engano de Satanás, que aqui estava disfarçado como uma serpente. Ele disse a eles o seguinte: é assim que Deus disse? Não podereis comer de todas as árvores do jardim? Isso é uma grande mentira. Deus havia dito o seguinte: podereis comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, com isso, em Gênesis 3,14 vem a sentença de Deus para a serpente e também para o homem. A promessa de Deus era o seguinte, o aviso de Deus, na verdade: no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E foi o que aconteceu. Este é o triste início da queda do ser humano, da separação do homem de Deus, tornando-se assim um homem pecador. E o pecado é o fruto de todo o mal, ao qual nós vivenciamos, ao qual nós experimentamos na nossa carne, na nossa vida e no nosso mundo como um todo. Mas aí entra a questão do Evangelho, a boa notícia da salvação, o resgate. Esse é o verdadeiro significado da palavra Evangelho, boa notícia. E qual é a boa notícia que eu tenho para trazer para você hoje? Bom, vamos a João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao qual se fez carne e veio habitar na terra, para que fosse ele crucificado, para que fosse ele morto
como propiciação pelos nossos pecados. E vai dizer aqui: e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João, no capítulo 3 e no versículo 16, nós vamos ler o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia que eu um dia recebi. Uma alma perdida, desenganada, sem saber o porquê da própria existência, chamado à salvação, chamado à vida eterna unicamente por graça, pois com os meus esforços jamais seria capaz de dar um passo sequer em direção a Deus. Como nos diz a palavra de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne venha se gloriar. Mesmo a nossa fé, mesmo a nossa capacidade de crença vem de Deus. Mas essa é a mensagem maravilhosa de salvação que eu tenho para deixar para você hoje. Porque Deus amou a mim, porque Deus amou a você, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é Evangelho. O Filho eterno de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se fez carne, veio à terra, morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como nos diz a palavra de Deus, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo.